Oi para você, estamos começando essa aula e vamos falar sobre o Paraná. O que a gente vai falar sobre o Paraná? Sobre a sua economia, sobre sua população, vamos pensar na questão demográfica, nos aspectos econômicos, sociais, tá certo? Mas antes de falarmos desses dados, é interessante que você entenda como se formou o estado do Paraná. Exatamente isso. O nosso território tem uma história. Você deve entender como que se processou o desenvolvimento dessa história, porque isso justifica muito da sua economia e também dos aspectos econômicos e da demografia. Acompanhe agora algumas imagens importantíssimas para que você construa como que aconteceu esse processo histórico do desenvolvimento do território paranaense. Observe. Primeiro eu quero que você preste atenção nesta linha que eu estou circulando, que é a linha do Tratado de Tordesilhas. Um detalhe, não é o meridiano de Tordesilhas. O meridiano de Tordesilhas passa sobre a ilha de Tordesilhas, ali próximo à Europa. No nosso caso é a linha do tratado. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Me acompanhe. Olha só, aqui está o estado do Paraná, até vou mais ou menos marcar para você, e veja, porção espanhola, porção portuguesa. Tudo bem? Marcou? Tirou uma fotografia mental disso? Bom ter lembrado dessa palavra. Olha, quando a gente fala sobre o Paraná, o fato de olharmos imagens como mapas e mesmo fotografias ajuda a marcar a posição de algumas coisas. Por exemplo, onde aconteceram certos fatos ou onde tem determinado produto. Então observe o mapa, você não vai decorá-lo, mas sim ajuda a analisá-lo melhor, e quando ele for colocado em uma questão de qualquer prova, de qualquer concurso, aparecer o mapa, você vai conseguir trabalhar melhor com ele. E saber ler o mapa te ajuda sim a responder a questão. Então vamos voltar aqui ao mapa, por favor. Perceba que praticamente nada de terra era portuguesa. A maioria pertencia à Espanha. Vamos dar um zoom para facilitar a nossa visualização? Olha só, aqui passava a linha do Tratado de Tordesilhas. A porção de terra que era de Portugal, muito pequena, menos de 10% do que hoje é Paraná, pertencia à coroa portuguesa. Tudo era da coroa espanhola. Mais um detalhe importante. Depois que o Brasil, ou a coroa portuguesa, conseguiu romper com esse tratado de Tordesilhas e entrou para o sertão afora, aconteceu o seguinte: a terra passou a pertencer a Portugal, mas ainda não existia o Paraná. É justamente o que esse mapa está mostrando. Observe. Tudo está em amarelo, onde eu estou circulando para você. Ó, e tudo isso que eu estou circulando era o estado de São Paulo. Era o território paulista. O Paraná vai surgir muito depois. Voltemos ao mapa. Deixamos aqui tracejado para que você mais ou menos tivesse uma noção onde estava o Paraná dentro disso tudo. São Paulo, então, tinha os seus limites onde? Lá no Rio Grande do Sul. No caso do sul do país, né? Claro que ao norte, daí permanece como está hoje, com Minas Gerais. Mas antigamente, o São Paulo terminava no Rio Grande do Sul. E Santa Catarina, muito menor, dá para observar aqui, né? Vamos a mais um mapa, para que você entenda um pouco melhor dessa construção? Olha só, quando o Paraná vai se emancipar de Santa Catarina, olha o que acontece na sequência. O Paraná tinha um limite muito maior do que ele tem hoje. O Paraná terminava ao sul, tinha os seus limites com quem? Com o Rio Grande, e não com Santa Catarina como tem hoje. O que alterou nesse período? O que aconteceu? É o conflito do contestado. O contestado é que Santa Catarina reclamava a porção oeste de terra. Voltemos para o mapa. Ela reclamava essa parte que eu estou riscando aqui, e na Guerra do Contestado isso deixou de ser território paranaense e passou a ser território catarinense. O Paraná perdeu um pedaço de terra.
Mas a partir daí, já estava desenhado o nosso território. Vamos lá? Olha só, este é o território paranaense. Uma coisa importante, praticamente todo o nosso estado é limite por rio, todo ele, tá certo? Onde eu estou riscando aqui, poucas as partes são as chamadas fronteiras secas, ou fronteiras que utilizam um divisor de água, ou que é por terra. É possível você simplesmente olhar lá é São Paulo, aqui é Santa Catarina e lá é o Paraná. A maior parte do nosso estado é limite por água. A exemplo do que acontece com a Ponte da Amizade, que vai ligar o Paraná ao Paraguai. O rio Paraná faz essa fronteira, exatamente o meio do rio pertence ao Brasil, uma metade ao Brasil, outra metade ao Paraguai, e automaticamente, é claro que pertence ao Paraná, como você pode observar nessa imagem aí. Bem, você viu então como que se construiu o território paranaense. Uma das 27 unidades federativas que compõem o Brasil. É uma das menores também, né? Se você for comparar o Paraná com Mato Grosso do Sul, o Amazonas e mesmo o Pará, esses estados ou essas unidades federativas são muito maiores em território do que o nosso estado. Agora nós vamos ver como que se processou a distribuição dos municípios dentro do nosso estado, ou a divisão dos municípios dentro do nosso estado. Claro que essa divisão também faz parte de um processo histórico. Os municípios foram sendo inventados aos poucos durante principalmente o século XX, onde se criou muito município em nosso estado. Acompanhe. Observe, este mapa aqui é de 1940. Vamos analisar alguns municípios para você ter uma ideia. Veja Guarapuava. Olha só, Guarapuava vinha desde o meio do nosso estado e terminava lá nas barrancas do Rio Paraná. Olha como esse município era gigante, o maior no período. Foz do Iguaçu, a mesma coisa. Olha o tamanho do município de Foz do Iguaçu. Município de Palmas, uma área muito gelada, sempre ouvimos notícias do inverno de Palmas. Londrina, idem, um território enorme, que tem o seu fim de território lá no Rio Paranapanema e no Rio Paraná, uma área bastante extensa. Curitiba, a capital, já estava definida como é hoje, Tibagi, uma área bastante grande. Muito bem, mentalizou isso? Exemplo de Guarapuava e Foz do Iguaçu, não precisa marcar todos. Mas olha só, vamos agora para o Paraná com os seus 399 municípios. Veja o que aconteceu de 1940 para cá. Olha só. Olha Guarapuava, vou marcar para você aqui. Vamos retornar ao mapa anterior, para você ver o que aconteceu, na área que está delimitada. Então, aqui estava Guarapuava e aconteceu o seguinte, uma divisão do seu território. Por que aconteceu essa divisão? Pensa comigo. Esse território de Guarapuava não estava vazio. Existiam vários distritos, vários povoados ao longo do seu território. E com o decorrer do tempo, as pessoas que ali estavam reivindicavam o direito de se emancipar, de criar um novo município. E foi exatamente isso que aconteceu. Volta para o mapa. Então, todas essas linhas que nós observamos aqui e que antes não existiam, foram justamente para criar novos municípios, onde houve um plebiscito até para decidir qual vai ser o nome do município. Veja, nós não temos que decorar o nome dos 399 municípios, mas nós temos que ter um pensamento como cidadão. Pense, para existir um município, o que é necessário? Um território, onde ele vai ser criado. Você viu no mapa que houve uma divisão, criou-se território, e território significa poder dentro de uma determinada área. Como assim? Deixa eu explicar melhor. Volta aqui para o mapa, por favor. Ó, em cada uma dessas linhas que o mapa
está mostrando é um território onde existe um determinado poder. Poder de quem? Do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, que tomam as decisões e que nós votamos. E você deve lembrar também que existe um número, dependendo do município, muito grande de funcionários, e eles recebem como? A partir da arrecadação dos tributos, que é fruto do trabalho de cada munícipe. Tá certo? Agora nós vamos analisar o seguinte. Como que foi formada a população paranaense? Eu quero que você pense na seguinte ideia. Por que eu sou paranaense, paulista, carioca, paraense e assim por diante? Como que é inventado este gentílico? Claro, tem que ser inventado o território, tem que ser inventado a unidade federativa, e a partir desse momento alguém vai nascer nesse lugar e vai receber o gentílico, no caso, paranaense. Tem um processo de construção. Mas como nós vimos nos mapas logo no início, o Paraná nem sempre existiu. Isso aqui era vazio, ninguém morava nesse local, era algo abandonado, eram terras devolutas. Não era bem assim. É o que nós vamos ver agora. Me acompanhe, por favor, neste mapa aqui. Olha só. Você está observando o mapa dos principais povos indígenas, tá certo? Do Brasil no século XVI. Ou seja, na chegada dos europeus, dos nossos antepassados, não posso simplesmente colocar a culpa nos europeus, mas são os nossos antepassados. Quando aqui eles chegaram, o país estava dividido mais ou menos como você está observando no mapa. Por favor, observe. Onde eu vou riscar aqui é mais ou menos o território atual paranaense. Ele era ocupado por que nações, por que povos? Principalmente o povo Tupi-Guarani e o povo G. Já existia um grupo de pessoas aqui. O que aconteceu com a maioria deles? Foram dizimados. O povo europeu, os nossos antepassados, ao chegarem aqui, é claro, consideravam as pessoas que aqui estavam, as nações indígenas, como um povo atrasado que tinha que ser domesticado, que tinha que ser evangelizado e assim por diante. E é claro, toda aquela história que você já sabe, que o homem branco, quando chega aqui, traz consigo uma quantidade enorme de doenças que transmite a esses povos. Quando você viaja pelo Paraná, a exemplo da BR-277, depois de Guarapuava, indo em direção à Foz do Iguaçu, você vai dos dois lados da BR encontrar uma quantidade enorme de índios ali vendendo artesanatos. Eles estão hoje numa área reduzida de terra do que eles tinham antes, porque todo o território era deles. É claro que essas terras não são suficientes. Por que ele precisa de uma área muito maior? Porque ele vai fazer o processo da caça, o processo da pesca, e essas terras tem que estar em perfeito estado, tem que ter a mata, tem que ter o rio limpo para que exista o peixe, na mata para que existam os animais. E com o tempo, e nós vamos ver depois um pouco melhor em relação à agricultura, essa mata praticamente desapareceu. Automaticamente desapareceram os animais, o rio poluído, uma grande quantidade de peixe também desapareceu, e o alimento que esses povos indígenas tinham também desapareceram com o tempo. No litoral paranaense existe o sambaquis. O que é um sambaqui? O sambaqui é o local onde as nações indígenas, como os tupi-guaranis que viviam em nosso litoral, se concentravam, ali faziam suas festas, e é claro que próximo ao litoral ficava muito mais fácil viver da pesca do que existia no mar. E ao longo de anos eles depositavam restos de conchas e de outros peixes. Isso foi fazendo uma montanha de resto de peixe. No caso a concha, o que ela é? Um calcário. Em alguns casos chega a ter uns 20 metros de altura por 100 de comprimento. Isso se tornava com o tempo cemitério. Os índios ali enterravam os corpos dos seus entes queridos. Depois, com o passar dos anos que houve a ocupação, esses sítios arqueológicos foram destruídos. Em muitos casos foi queimado esse calcário para fazer cimento em muitas casas de nosso litoral. Você vai conseguir ver
um sambaqui no Museu Arqueológico que existe no município de Paranaguá. Vale a pena fazer esta visita. Agora eu quero que você observe esse outro mapa. Vamos começar pelo seu título, Povoamento do Paraná, ou Paraná Povoamento, como ali está escrito. Muito bem. Como que se deu o povoamento do nosso estado? Importantíssimo que você grave isso. Veja, nosso estado é composto por mais de 28 etnias. Difícil falar em raça, porque o ser humano não deve ser dividido. Mas alguns autores acabam utilizando a chamada raça humana, que ela é dividida em vários povos. Eu vou preferir ficar aqui com a palavra etnia. E quem foram essas etnias? É fácil nós lembrarmos. O Paraná, claro que primeiro, os índios, como você observou no mapa, né? Vieram os portugueses pelo litoral. Vamos nesse mapa aqui, ó. O nosso litoral primeiro foi ocupado pelos portugueses. Foram eles que a iniciaram pela Baía de Paranaguá e subiram a Serra do Mar. Os espanhóis ocuparam o oeste paranaense. Lembrando, vou riscar mais ou menos aqui, na linha para vocês verem. Aqui passava a Tordesilhas, essa aqui era a parte portuguesa e o restante tudo era espanhol, tudo bem? Os espanhóis ocuparam toda a parte oeste. Quem foram os espanhóis que vieram até aqui? Principalmente os jesuítas, os padres que evangelizaram os índios e criaram as chamadas reduções. Tanto em Foz do Iguaçu como em Guaíra, existem hoje vestígios dessas construções que depois foi dizimada pelo Marquês de Pombal. Além dos espanhóis e portugueses, quem? Os alemães, os poloneses. Curitiba, por exemplo, a capital do estado, tem diversas praças em homenagem a esses povos. Se você fizer um passeio pela cidade de Curitiba, você vai ver a praça do povo ucraniano, aos italianos, aos holandeses, ao povo árabe. Também tem os argentinos, que migraram para cá num determinado momento, e o povo japonês, que no ano de 2009 completou 100 anos da sua migração. Claro, não só para o estado do Paraná, como para todo o Brasil, e nos deram uma contribuição enorme em todos os aspectos. Desde a alimentação à agricultura. O povo japonês conseguiu contribuir como todos os outros. É possível você perceber em vários municípios paranaenses as marcas que esses povos deixaram. Essas marcas aparecem tanto na questão da língua, como nas construções e também na alimentação. Isso faz parte da cultura paranaense. Tudo bem? Quero argumentar o seguinte. A chegada desses povos, que são nossos antepassados, claro que dizimou os povos que aqui existiam. Observe essa imagem de um índio botocudo que foi feita por Bigwithers. Thomas Bigwithers, um grande explorador no estado do Paraná. Claro que essa imagem se espalhou por toda a Europa. E daí cria-se no imaginário popular essa figura, que aí era a maneira do índio se vestir, mas lá era mostrado como se ele fosse um bicho do mato. Alguém que precisava ser domesticado, como eu argumentei antes. Por isso que eles desapareceram. A maior parte das nações indígenas foram dizimadas. Isto nós temos que rever em nossa história. Tudo bem? Eu gostaria que você registrasse um número. Entre 1853 até 1886, o Paraná recebeu mais de 20 mil migrantes. Nós somos resultado de uma migração. É só olhar o sobrenome de cada um. Como você vai perceber que tem uma boa parte dos países europeus representados e vários outros países asiáticos. Vamos entender um pouquinho melhor essa questão do povoamento do estado, olhando para o mapa? Me acompanhe. Olha só, como eu disse antes, começa com os portugueses e a partir de 1700 eles atingem aqui os Campos Gerais, principalmente com os tropeiros. Os tropeiros vinham do Rio Grande do Sul, faziam essa linha que eu estou mostrando para vocês e iam em direção a São Paulo. Por isso que essas cidades estão pontuadas aqui na mesma linha que eu risquei.
elas foram construídas conforme o andar da mula, exatamente isso. A mula caminhava em torno de 50 km por dia, então nesse passo da mula se construía uma cidade. Porque buscava-se a mula no Rio Grande do Sul para levar até as minas de ouro em Minas Gerais, passando por Sorocaba, em São Paulo. A outra região, a partir de 1900, a ser colonizada é esta daqui. E a grande colonização, nesse período, está aqui, principalmente na cidade de Londrina. A cidade de Londrina é em homenagem a Londres, porque quem idealizou a colonização dessa região chama-se Lord Lowood, que era um londrino, então ele homenageou essa parte a cidade foi homenageada com o seu nome. Lembrando que esta área que eu circulei aqui e praticamente toda a região oeste do nosso estado, a região oeste, essa parte mais ao sul, e aqui é chamada o norte novíssimo. Foi colonizado a partir de loteamentos. Como assim? Essas terras eram devolutas. O que é uma terra devoluta? Terra que pertencia ao Estado, não tinha um dono com registro, com papel passado. Então o Estado vendeu essas terras a uma empresa, como a do Lord Lowood, e as terras foram loteadas e vendidas a colonos. Esses colonos vieram dos mais diversos lugares do Brasil, de Minas Gerais, de São Paulo. A região de Londrina foi colonizada rapidamente por causa da cultura do café. E uma terra muito fértil, porque elas são terras férteis? Por causa da chamada terra vermelha e não terra roxa, como é senso comum. Eu explico por quê. A terra vermelha, porque ela tem origem no basalto, que é o derramamento de lava vulcânica. O basalto, quando apodrece, dá origem à terra vermelha. Mas por que foi chamada de terra roxa? Um erro de interpretação. O italiano, quando aqui chegou, olhou para aquela terra e disse terra rossa. A interpretação de que as pessoas que aqui já estavam entenderam como terra roxa, mas em italiano rossa, vermelho. Principais centros urbanos. Importante isso, tá? O Paraná tem 3 grandes centros urbanos. Quais são eles? Vamos ver o primeiro. Observe o nosso mapa aí na tela. Ó, este é o centro urbano de Curitiba, a região metropolitana de Curitiba. Lapa é o último município que foi inserido na região metropolitana. Aqui está o município de Curitiba. Por que é uma região metropolitana? Veja, Curitiba é o centro, é o polo, e todos os municípios que estão ao seu redor são atraídos por ela. Como que eles são atraídos por ela? Veja, para Curitiba vem todas as manhãs gente para trabalhar e elas retornam no final da tarde. Alguns municípios da região metropolitana são chamados de municípios dormitório. Por quê? As pessoas saem pela manhã e só voltam à noite. Qual é o problema disso? Num vestibular, num concurso normalmente é cobrado. A pessoa quando sai do seu município e vai trabalhar em outro, que passa o dia lá, ela vai gastar, vai comprar, vai se alimentar nesse lugar. Automaticamente o tributo fica onde ela gastou, onde ela comprou. E ela só vai retornar à noite para o seu município e ela não vai movimentar o comércio. Isto é muito ruim. Então, região metropolitana nem sempre é uma coisa boa, principalmente para aquele município que perde pessoas para o município polo e, no caso, Curitiba como a cidade que atrai. E por que acontece isso? 2 coisas. Veja, Curitiba tem indústrias, tem comércio, tem lugar para as pessoas trabalharem, tudo bem, ela oferece emprego. Mas o território de Curitiba é muito pequeno. Veja, não existe, é um dos poucos municípios do Brasil que não tem mais área rural. Então, praticamente não existe onde construir. Estão acabando, está desaparecendo os lotes. Então, fica muito caro ter uma residência dentro do município de Curitiba, onde a pessoa pudesse trabalhar. Ela é obrigada a morar fora.
Então, acontece isso que eu falei, vira uma cidade dormitório. Quais são os outros centros urbanos? Me acompanhe no mapa. Vamos lá. Outro centro urbano importante é o de Londrina. O que tem na região de Londrina? Você vai perceber que vários municípios ao seu redor também têm as pessoas, por exemplo, Cambé, Rolândia, que são atraídas pelas indústrias que existem dentro do município de Londrina. Um detalhe importante, no sul do Brasil, pela ordem de importância, é assim: Curitiba, Porto Alegre e Londrina. Veja, Londrina não é capital de nenhum estado, mas é a terceira cidade ou o terceiro município mais importante do ponto de vista econômico, de concentração de pessoas, de geração de renda e com um PIB fantástico. É um município importantíssimo, é claro que ele se torna também uma região metropolitana. Vamos à próxima? A próxima é Maringá, que já foi território de Londrina, como nós vimos no mapa lá no início, tá certo? Observe no mapa, está aí a cidade polo, Maringá, e ao redor os seus municípios que são atraídos. Sarandi, por exemplo, é um município dentro do Paraná que praticamente não tem indústrias. As pessoas que moram em Sarandi precisam sempre se deslocar para trabalharem em Maringá. Tudo bem? Indicadores demográficos e sociais. O que nós vamos ver em relação a esses indicadores demográficos? É importante que você saiba onde tem a maior parte da concentração da população e também estabeleça uma relação entre população rural e população urbana. Para isso vamos usar mais um mapa. Veja lá. Perceba que a região metropolitana de Curitiba é onde tem a maior concentração. Vamos ter uma parcela aqui em Paranaguá e até o município de Ponta Grossa, que é esse último que eu fiz a marcação. Londrina, é claro, Londrina e Maringá, né? O outro ponto importantíssimo da concentração de população. Cascavel, onde eu estou anotando aqui, também Toledo e Foz do Iguaçu. E o restante está mais rarefeito, tem uma percentagem bastante pequena de pessoas. Qual é a explicação para ter mais pessoas nessas áreas que eu fiz as anotações? Indústria, comércio, universidades. Voltemos ao mapa. Na região metropolitana de Curitiba, várias universidades, inclusive a mais importante do estado em Curitiba, que é a Universidade Federal do Paraná. Na região de Londrina e Maringá, tem a Universidade Estadual de Maringá e também a Universidade Estadual de Londrina. Idem vai acontecer em Cascavel e Toledo, com a UniOeste, e na região de Foz do Iguaçu, todas elas têm universidade. Claro que existem outros aspectos, mas eu estou dando um exemplo para dizer para você que tem que ter uma atração. As pessoas vão para determinados lugares, por quê? Tem algo que ali vai atrair. Pode ser desde uma universidade, como pode ser um emprego numa determinada empresa. Veja, o Paraná foi durante muito tempo um estado que viveu da agricultura. A maior parte da sua população, até os anos 70, início dos anos 70, se concentrava na área rural. A partir dos anos 70, aconteceu uma mudança completa em nosso estado. E por que aconteceu essa mudança? Onde a maior concentração da população estava na área rural e passou para a área urbana. Importante que você saiba explicar isso. Veja, a partir dos anos 70, a área rural se industrializou, ou melhor, se mecanizou. De que maneira que ela se mecanizou? Com a chegada do trator, da colheitadeira, dos defensivos agrícolas, e eu vou dizer o seguinte, a palavra defensivo é um eufemismo, é muito melhor utilizar agrotóxico, que é isso que é, ou em alguns casos veneno, porque traz a contaminação da água dos rios, do subsolo e até do solo.
Isso causou um grande desemprego na área rural. Por que causou o desemprego na área rural? Uma colheitadeira faz o trabalho de dezenas de pessoas. Idem para o trator, tudo bem? As sementes híbridas conseguem produzir muito mais do que uma semente comum. Automaticamente, aumentou a produção com menos mão de obra. Até aí tudo bem, a tecnologia tem que vir e nós temos que usar cada vez mais. A questão maior foi que essas pessoas que saíram da área rural e foram para a área urbana não estavam preparadas para chegarem nos grandes centros e irem trabalhar. Elas não tinham estudado. Se você olhar as favelas, as concentrações urbanas que existem em nosso estado, você vai perceber que elas nascem nos anos 70. Curitiba, com mais de 100 favelas, a maior parte delas nasceram nos anos 70. Estou falando de Curitiba por ser a capital. Mas idem para o município de Londrina, para os municípios que estão ao redor de Maringá, ao redor de Foz do Iguaçu também. É a partir desse momento que acontece uma concentração de pessoas num determinado núcleo urbano e vai acontecer também a favelização. Agora nós vamos observar um gráfico que você deve mentalizá-lo. Me acompanhe. Olha só qual o tamanho da nossa população urbana. E, deixa eu limpar aqui melhor, a população rural e a população urbana. A maior parte da gente paranaense, da população paranaense, vivem em áreas urbanas. Qual é a necessidade de quem vive em área urbana? Fácil, né? Uma moradia, e geralmente o município é pequeno, daí é necessário ter o crescimento vertical, por isso que Curitiba tem uma quantidade enorme de prédios. Faculdades, escola, trabalho. Não é como estar na área rural que você consegue trabalhar a terra e dela tirar o seu próprio sustento. Olha, aproximadamente esta é a distribuição. 84% da população paranaense é urbana e apenas 16% é rural. É claro que esse número rural, de pessoas que vivem na área rural, vai diminuir cada vez mais. E assim, nós encerramos essa aula sobre o Paraná. Dicas de estudo. Grande Curitiba, Teoria e Prática, que foi escrito por Clóvis Ultramari e Rosa Moura, a publicação do IPARDES. Excelente obra para que você entenda como se desenvolveu a principal cidade do nosso estado. Vale a pena estudá-la. O outro foi elaborado pelo professor Bigarella, ou João José Bigarella, e ele tem o seguinte título: A Serra do Mar e a Porção Oriental do Estado do Paraná. Você vai entender um pouquinho melhor sobre os aspectos físicos do nosso estado. E eu não poderia deixar de citar a página do IPARDES, www.ipardes.gov.br. O que tem nessa página? Grandes dados sobre o nosso estado, gráficos, mapas, e é este órgão responsável para fornecer informações estatísticas sobre o Paraná e sobre cada um dos nossos municípios.